Graça e paz a... Microfone. Graça e paz a todos e todas. Vamos hoje continuar nosso estudo. Eu estava ali preocupado, pensando se o povo fugiu depois da primeira aula. Espero que não. Vamos começar hoje em Mateus 2, então já deixa a Bíblia aberta em Mateus capítulo 2. Hoje vai ser um pouco mais ameno, mas a gente vai revisitar o que falamos no domingo passado. Eu aprendi com um professor meu que uma boa aula ela gera incômodo. Se não gerar incômodo é porque não houve nada novo aprendido. E ficar no conforto não gera crescimento. Isso eu aprendi nas artes marciais, não foi na faculdade, não. Diz que a boa aula você sai com o corpo dolorido porque você usou músculos que não estavam sendo usados antes e aí você está apto agora a desenvolver essa habilidade. E é um negócio interessante. Eu lembro que quando eu comecei, eu vi os camaradas escalando, né? Fazendo cada coisa que você fala assim, rapaz, como é que faz isso? E tudo é possível se a gente mantém um foco no que nós queremos desenvolver. E nós estamos nessas 4 aulas que teremos acerca de contexto, história e interpretação dos evangelhos com um objetivo, com um foco. E tenho certeza que todo incômodo que sentimos, ele gera crescimento. Pastor Abel sempre me dizia que uma nova revelação, ela gera poeiras em nosso tanque do coração, e aí você tem que deixar um tempo para assentar. Aí depois que assenta, aquilo que era turvo se vê claramente. Aí ele falava até para mim, falava assim, nunca pregue quando o coração estiver turvo, porque você ainda não dominou aquilo que você vai falar. Quando estiver claro e as poeiras assentadas, aí você está apto a falar sobre aquilo que estava sendo mexido em seu coração. Um conselho que eu recebi de um pastor de 60 anos de ministério pastoral, né, com seus 96 anos, eu acho que tem alguma validade, algum valor nessas palavras de sabedoria. Vamos começar essa manhã orando ao Senhor, pedindo que Ele se faça presente em nosso meio, e logo começaremos a nossa EBD. Tá? Eu vou pedir aos irmãos que estão aí, a diretora da EBD não veio hoje, mas já pedi para anotando os nomes, e os irmãos que vão querer receber um certificado de que fizeram esse curso, porque o assunto que nós estamos trazendo aqui é um assunto que é dado em curso de extensão mesmo, então é um conteúdo, é um curso bem procurado, inclusive em alguns lugares até caro. E aí vai ter certificação desse curso de História e Interpretação dos Evangelhos. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, Pai, estamos em Tua presença, ó Pai, para Te buscar, para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, para que, ó Deus amado, nós venhamos crescer em Tua presença, ó Pai. Esclarece aquilo, ó Pai, que às vezes fica dúbio em nossos corações e nos guia, ó Pai, para um crescimento espiritual e conhecimento das Tuas sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como texto base dessa manhã, nós iremos ler em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Não vamos fazer um estudo do texto, como eu disse já anteriormente. Nosso foco aqui não está sendo o estudo do texto bíblico, mas do contexto em que esse texto está inserido e da formação desse texto, para que quando nós passarmos para a leitura do texto, nós consigamos ter clareza, muito mais clareza. Os professores já estão sendo desafiados aí para seu desenvolvimento. Vamos começar com o livro mais antigo, o evangelho mais antigo, que é o evangelho de Marcos. Inclusive, na semana que vem, nós iremos começar a falar sobre formação e cânon do Novo Testamento, onde falaremos por que o evangelho de Marcos é o mais antigo, o que é que isso tem a ver, como é que isso muda a nossa forma de ler a Bíblia, porque algumas vezes nós temos só informação por informação, né, professor? Informação por informação não serve de nada. Na verdade, só atrapalha, né, um monte. Mas tem
em saber essa sequência da escrita dos evangelhos nos ajuda a compreender os objetivos dos evangelistas. E ao entender o objetivo dos evangelistas, nós compreendemos melhor o texto, porque quando sabemos qual é o objetivo de um autor, nós entendemos melhor por que aquela informação foi colocada por aquele autor e o outro não se interessou em colocar aquela informação. Entende? Porque um contou a partir de uma perspectiva e o outro a partir de outra. O mesmo assunto, a mesma história. Às vezes a mesma parábola é contada de forma diferente. Por quê? Se era a mesma parábola. E esse tipo de construção é importante para que a gente consiga compreender. Temos que entender que a Bíblia é um texto. E interpretação de texto é uma coisa complicada. E, infelizmente, estamos em um país que as pessoas não gostam de ler. Quem dirá de interpretar texto? A gente acha que porque o camarada aprendeu a ligar sílabas e formar palavras inteiras, ele sabe ler. Não é bem assim, né? A gente sabe que a leitura, principalmente no português, é muito complexa, ainda mais com nossas regras que são bem pequenininhas. Né? Pega uma gramática em português e você vai ver como tem poucas regras gramaticais, isso sendo irônico. Mas em Mateus capítulo 2, verso 1 e 6, já vai nos dar um ponto de partida para o que nós iremos trabalhar hoje. E aí eu queria ler com os irmãos, um irmão lê um versículo, o outro lê outro, e aí nós concluiremos a leitura do texto. Eu vou ler o versículo 1, e aí alguém que quiser se coloca de pé e lê o versículo 2. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Versículo 2. Versículo 3. Verso 4. Cinco. Mas tu, ó Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Ou que há de apacentar meu povo de Israel. Quando nós lemos um texto, ele nos dá informações. Existem 4 níveis de interpretação de um texto. E isso, no mínimo. O primeiro nível é entender as informações que o próprio texto nos traz. Óbvio. Então, quando eu interpreto um texto, eu tenho que entender o que é que ele está dizendo. Não é ficar procurando, mas em outro texto está dizendo não. E às vezes eu entro aqui em embate com os irmãos que dizem, mas no outro texto eu falei, não, primeiro entenda o que é que está sendo dito ali. Porque aí vamos retomar o que nós falamos na aula passada. Cada texto foi escrito em um contexto. Então, primeiro eu tenho que entender o que é que naquele contexto, naquele momento, esse texto qual é a informação que ele está me dando? Pura e simples. Depois, nós fazemos uma análise do contexto do autor. O que é que esse camarada estava vivendo naquele momento? O que é que isso nos mostra do seu ambiente? Depois a gente vai procurar referências da mesma época, do mesmo período. Aí entra o que nós estudamos na aula passada. Eu sei que alguns irmãos tiveram acesso a informações que não tinham antes, acerca até de textos que foram produzidos nesse período intertestamentário. Alguém pergunta, por que é importante eu saber? Porque nenhum texto surge fora de um contexto. Ninguém escreve aleatório. E como eu já disse, nós, até onde eu sei, né, Nona? Você aprendeu de outra forma? Eu não acredito em psicografia. Tu acredita? Eu sei que cristão não acredita em psicografia, né, pastor? Que alguém chegou lá e fechou o olho e Espírito Santo, não.
Inspiração quer o quê? Deus inspirou, mas quem escreveu foi um ser humano. Inclusive tem um livro do Paul Wong, muito bacana, ele lançou agora no final de 2021, indica aos irmãos a leitura, que é Deus Falou na Língua dos Homens. Livro muito bom, que o Paul Wong escreveu justamente com essa linguagem bem simples, para que a gente consiga compreender esse processo de inspiração. Deus falou na língua dos homens. O que isso quer dizer? Deus, ele inspirou, mas quem escreveu foram homens, dentro de um contexto, dentro de uma realidade, e nós temos a nossa relação com Deus respondendo às nossas inquietações. Ninguém se relaciona com Deus buscando conjecturas de coisas fantasiosas. Quer dizer, tem os malucos que fazem isso. Aí daí você vem chip líquido, besta na frente da ONU, e um bocado de interpretação pirada. Porque os camaradas ficam buscando, como é que fala? Pelo em cobra, né? Pelo em cobra. A leitura bíblica, ela é dentro do contexto. Eu quero responder meus problemas. Nós estamos passando por uma pandemia. E como pastores, o que a gente fez na pandemia? Como é que o texto bíblico responde a isso que a gente está vivendo? E se você pegar a maioria dos sermões, dos textos pastorais que foram escritos nesse período, eram textos inspirados na Bíblia, mas respondendo um problema do nosso tempo. Quem sabe daqui a 40 anos alguém vai pegar esse mesmo sermão e vai ler e vai dizer assim, o que ele estava querendo dizer isso? Para ele entender o que o pastor Nilson escreveu no sermão dele, vai ter que ver o quê? O que estava acontecendo em 2021? O que estava acontecendo em 2021 para ele falar desses assuntos? Para ele interpretar a Bíblia dessa forma? Para ele entender que Deus estava falando sobre isso? Entende? Porque se a pessoa não fizer isso, daqui a 40 anos, ela pode interpretar errado, equivocadamente, ou não entender nada do que está sendo escrito. A mesma coisa com o texto bíblico, e pior, eu falei de 40 anos. 40 anos, provavelmente, a pessoa ainda tem acesso a alguém que ouviu o sermão. E a pessoa vai dizer, não, eu estava lá, eu ouvi, o contexto era esse. Agora, me diga de um texto que foi escrito há 2000 anos atrás. Tem. Né? Não tem acesso à pessoa. Ninguém viveu 2000 anos para me contar, a não ser o Espírito Santo, que é quem nós buscamos, e toda a literatura das pessoas que viveram na época. Para entender o quê? Como é que essa pessoa pensava? Quais eram as preocupações dos discípulos? Quais eram as preocupações das pessoas que viviam em volta de Jesus? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas leem parecendo que isso aqui é uma bolha em um mundo fantasioso, em Nárnia, que aconteceu alheio ao mundo. Eu já percebi isso. Às vezes você fala do contexto histórico, não, mas a gente está falando da Bíblia. Eu falo assim, e era Nárnia? Jesus vivia alheio? Não, pelo contrário, ele foi questionado por problemas de sua época. Jesus, é lícito ou não pagar imposto? Jesus não estava em Nárnia, não estava em outra dimensão, né? Isolado numa ilha deserta onde os problemas da sua volta não interferiam em sua vida. Pelo contrário, ele estava respondendo problemas daquele momento, inquietações daquele momento. E aí nós vamos para o slide para dar uma revisão só no que nós vimos, e aí eu vou tirar algumas dúvidas. Pode falar, meu irmão. Exatamente isso, porque o texto fala do contexto do autor, mas a mensagem que é trazida ela é universal. Na Bíblia nós temos dois tipos de mensagem, e aí vem uma preocupação que nós, protestantes, temos, mas algumas igrejas mais novas não têm, que é a preparação do pastor que irá trazer a mensagem. Por que o pastor tem que ser preparado? Para que ele saiba ler e interpretar. Basicamente isso, né? Para o quê? Para não ensinar heresia, para não ficar falando besteira ou manipulando o povo. E aí o que acontece? Na Bíblia você tem duas mensagens. Você tem uma mensagem que é temporal. O que é uma mensagem temporal? E na Bíblia tem. Tem textos na Bíblia que são restritos àquele período. Quer ver um exemplo? Quem é que corta a mão do filho se ele roubar alguma coisa? Vai cortar? Porque se eu for ler ao pé da letra, lá em Levítico diz o quê? Se teu filho roubar, corta a mão dele. Quem vai fazer isso?
Exatamente. Se a mulher queimar a panela, eu vou mandar embora de casa. Se você tocar em alguém que está menstruado, você está impuro e não pode nem pisar o pé na rua enquanto não passar por um processo de purificação. E aí, assim, ler a Bíblia, lembra que eu falei na aula passada? Como uma coisa única, que não muda o contexto histórico, nos faz pegar textos desses e você vê atrocidades acontecendo. Atrocidades. Atrocidades. Atrocidades mesmo. De eu tinha ter acesso, por exemplo, a uma comunidade que o pastor dizia que o marido e a mulher não podiam se ver nu. Que era pecado e Deus ia condenar. E um dizia ainda assim, já pensou se Deus volta quando você estiver lá na relação? Aí você fala assim, não, ninguém cai numa nessa. Não, você tem uma igreja toda oprimida por um discurso desse. Entende? É um texto temporal, ou seja, ele está preso ao contexto dele. Mas na Bíblia, a sua maior parte tem uma mensagem atemporal. É uma mensagem universal, que ela transpassa o tempo. E ela vai se repetir independente do contexto. Então você vai pegar, por exemplo, um autor de um livro, vamos supor, um livro mais antigo, assim, um livro um pouco mais antigo da Bíblia, Deuteronômio. Vai trazer um conceito ético, um conceito universal, que você vai pegar lá em Malaquias, que viveu quase 2000 anos depois, mil e alguns anos depois, trazendo o mesmo conceito, trazendo a mesma mensagem. Que você vai olhar nos evangelhos e é reavivada a mesma mensagem pelos apóstolos. E essa habilidade de você entender essa mensagem que se renova, independente do contexto, que vai nos trazer essa convicção. A passagem do Senhor se renova. Porque eu leio Jesus falando do imposto romano, mas essa mensagem também tem algo para a minha vida hoje, dentro do que eu estou vivendo, dentro do que eu estou passando. E ela vai se renovando nesse aspecto. Mas isso não isenta quem está lendo de saber interpretar. E esse é o grande problema, e sempre foi. As pessoas tratam a Bíblia como amuleto. A Bíblia não é amuleto. Eu não estou salvo porque carrego a Bíblia debaixo do braço. Minha casa não está protegida porque eu abro a Bíblia no Salmo 191, no Salmo 91 e coloco na minha estante. Se esse texto não é lido, e existe uma iniciativa minha de interpretar, ela não serve de nada. Não é à toa que, se você ler a história do protestantismo no Brasil, qual foi o primeiro empenho missionário que nós tivemos no Brasil? Quem sabe aqui? Primeiro empenho missionário. Alguém sabe? Os missionários gastaram anos nesse empenho. Para eles era a coisa mais importante que eles tinham a fazer no Brasil. Quem sabe? Era fundar a igreja? Evangelizar? Alfabetizar o povo. Os primeiros missionários protestantes no Brasil, chegaram no Brasil e perceberam que o povo era analfabeto, a maior parte. E a dúvida deles é o seguinte: como é que eles vão ler e compreender a verdade se o pessoal não sabe ler? Aí você vai ter. Vocês sabiam que o primeiro sistema de alfabetização, antes do Mobral, que foi aquele sistema de alfabetização em massa, foi construído por uma mulher protestante que fazia parte da Junta Ecumênica Protestante do Brasil na década de 20? Quem sabia disso? Existia uma Junta Ecumênica Protestante onde todas as igrejas protestantes se reuniam, presbiterianos, batistas, anglicanos, e eles tinham a missão de pensar o seguinte: o que essa junta fazia? Como é que nós, independente da placa, vamos propagar o evangelho no Brasil? E tinham em departamentos vários membros, e tinha até uma irmã batista, nossa, professora, que era diretora do Departamento de Educação Cristã. E ela desenvolveu um plano nacional de alfabetização, que chegou até a ser aplicado no Sul, mas acabou não indo muito para frente por causa de alguns problemas, que aí não cabe, a gente não está falando de história do protestantismo aqui, mas assim, antes mesmo do governo, e alguns teóricos ainda indicam que o plano do governo, na verdade, foi inspirado nesse projeto que começou a dar certo em algumas regiões. Então, por que vocês acham que os missionários gastaram todo o recurso que receberam inicialmente em alfabetizar? Porque eles sabiam que distribuir Bíblia e ficar fazendo culto sem que o povo soubesse ler e entender a Bíblia não ia levar a lugar nenhum.
você ia só ter um povo de cabresco, que ouve o pastor e obedece sem saber o porquê. E isso não é propósito da igreja. Isso nunca foi propósito de uma igreja que preza pela liberdade e a fé em Cristo. Porque, como diz a palavra, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e não para ficarmos presos. Eu tenho que ler, a minha consciência tem que estar livre para ler, interpretar e até questionar e dizer, olha, não concordo com o que você disse nessa aula não, porque eu estava lendo a Bíblia e eu não entendi. Ou você me esclarece ou tem alguma coisa errada. Lembra, eu sempre conto essa história que eu acho engraçada, mas ela é real, apesar de parecer cômica, que um pastor bem conhecido no Brasil, foi convidado para um congresso, ele ficou todo empolgado, ele disse que preparou o sermão e todo. Quando chegou uma semana antes, ele ficou sabendo por boato que ele tinha sido cortado do congresso. Disse que não foi nem o cidadão que convidou ele, viu? Boato. Ele falou para uma pessoa assim no almoço, eu vou pregar lá no seu estado, no Rio, e o cara, em que congresso? Ele, no congresso e tal. Ele, não, você foi cortado, você não sabia, não, filho. Como é? Aí ele ligou para o organizador todo tímido. Não, eu ia te avisar, isso uma semana, viu, para o congresso. É que os organizadores assim, do evento, quando viram seu nome, falaram que você não tinha essa nova unção para poder trazer ele. O quê? A nova unção. Aí ele fez assim, olha, eu vou te explicar uma coisa. Esse pastor era um assembleano, ele disse assim, olha, eu era católico apostólico romano. Alguém veio, me explicou a Bíblia de um jeito. Eu entendi disso, o jeito que ele me explicou faz sentido. Tive a hombridade de chegar para o padre e dizer, padre, não cabe mais eu ser católico apostólico romano, porque alguém me explicou a Bíblia que fez sentido e eu vou ser agora protestante. Aí ele disse que uma vez veio um assembleano e explicou a Bíblia de um jeito que para ele fez sentido. Ele chegou para o pastor e disse, olha, eu vou congregar agora numa igreja pentecostal, porque eu acredito no batismo com o Espírito Santo e não faz sentido eu estar numa igreja que não preza muito por isso. Agora, me mostra na Bíblia essa nova unção para eu saber se eu tenho ou não tenho, se eu quero ou não quero. Não tem na Bíblia, é um negócio que a gente sente assim, e ele... então, aí é complicado, né? Porque o que não tem na Bíblia não cabe a mim. O que não está aqui não cabe a mim. Mas eu só sei o que está aqui se eu ler. Senão a gente cai. Eu já vi crente acreditando em OVNI e dizendo que alguém disse que tem na Bíblia. Mas tem algum lugar na Bíblia? Eu falei, onde? Em algum lugar você nunca leu? Não. Bacana. Entende? É complicado. Então, aquele conteúdo todo, ele tem um propósito. Pode ir passando. Passa. Não ouvi a última palavra. Focar numa cartilha. Eu acho. Mas o problema não é a política. O problema não é a política. O problema. Mas... Não, quem me explique. Mas assim, o grande entender. Mas o grande problema é que nós não nos apropriamos dessa interpretação. Entende? Então, quando a gente não tem domínio de uma coisa, qualquer um pode controlar. Qualquer um pode ditar as regras. A falta de conhecimento nos torna servos dos outros.
Não. Verdade. Nesse caso, o que nós estudamos na aula passada, então fazendo uma breve... Continua aí, volta. Então, primeiro, o que nós vimos na aula passada, contexto intelectual e religioso dos evangelhos. Em outras palavras, o que a gente quis trazer é como é que as pessoas pensavam. E elas pensavam de uma forma apocalíptica, a consciência era apocalíptica, o fim do mundo não era algo futuro, era algo urgente. Os discípulos acreditavam que o juízo já estava próximo, os essênios acreditavam nisso. Hoje vamos falar um pouquinho desses grupos, como é que eles pensavam, mas assim, existia uma consciência de que Roma era a última tribulação e que o mundo estava acabando. E Jesus nasce nesse contexto. E isso reverbera em sua mensagem. E entender isso vai fazer com que nós entendamos a forma como eles entendiam a fé, religiosidade e o mundo. E aí você compreende por que a mensagem de Jesus tocou tanto. Porque me incomoda essa ideia extraterrestre, né? Como se Jesus viesse e fizesse algo que estava alheio, uma sociedade hippie, isolada do mundo, todo mundo... Não, ele entrou no mundo, em um contexto histórico. O texto que nós lemos aqui insere em um contexto histórico. Não é alheio, ele diz o quê? No tempo do rei Herodes. Está identificando um período, olha... Ele surgiu nesse período, não foi em qualquer outro período. Entender como essas pessoas pensavam nos faz entender como eles receberam. E como o evangelho é uma resposta para essas pessoas. E aí nós vimos os textos que foram produzidos. Aqueles textos que eu falei, que foram produzidos naquele período, não são canônicos, eles não são fonte de doutrina, mas nos fazem entender como eles entendiam as profecias. É como hoje, por exemplo, quem é que lê autores cristãos? Além da Bíblia. Eu já sei que lê bastante. Mas quem lê aqui outros autores? Livros de pastores, devocionais. Não lê? Pão diário. Esses textos são canônicos? Eles são fonte de doutrina bíblica? Não podem. Porque eles não são a Bíblia. São a interpretação de alguém sobre a Bíblia. Inclusive, não podem ser a última palavra em questões doutrinárias. Mas esses textos nos mostram como essas pessoas entendem a Bíblia. A mesma coisa são aqueles textos que eu mostrei. Alguém fala assim, mas Deus não se revelou. Não, aqueles textos são pessoas interpretando o que já foi escrito. Aquele livro de Enoque que eu citei, sabe como é que ele começa? Explicando Gênesis 6. E os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e tiveram filhos. E a partir desses textos eles trazem uma explicação teológica sobre isso, mas o que eu quero dizer? Eles querem explicar. Podem, não são fontes doutrinárias, mas nos fazem entender como as pessoas do tempo de Jesus entendiam o Antigo Testamento. Como é que eles liam profecias? Quando eles liam Isaías, o que é que eles entendiam sobre isso? Quando eles liam Abacuque, eles entendiam da mesma forma que nós. Pensar isso é um pensamento extremamente equivocado. Se chama anacronismo. Primeiro porque eles não viviam o que a gente vive. Eles viviam outra coisa. Sabe o que é? É interessante, igual o camarada. Uma vez eu dava um estudo numa igreja, o camarada leu assim, porque pegaram transporte. Tinha uma tradução antiga que usava o termo transporte. E um dia eu escutei o jovem imaginando assim, mas pastor, eles pegaram ônibus, táxis, alguma coisa assim. Eu falei, não. Mas você entende? O camarada ficou imaginando assim, será que eles pegavam ônibus? Eu falei, não, filho, transporte. No máximo era um jumento, as coisas em cima... Se você tivesse o dinheiro, uma carruagem, uma carroça. Se não tivesse, filho, era no máximo um jumento para carregar o peso e suas perninhas, ó, caminhando. Uma ida daqui para Salvador que a gente faz em uma hora era 2 dias de caminhada. Dependendo se tivesse idosos, crianças. Mas consegue compreender como às vezes a gente se passa porque a gente quer pensar como as pessoas pensavam antes, como se fosse hoje. Não. É outro contexto. E se eu não entendo esse contexto, eu não entendo. Aí a gente fica, poxa, não entendi isso aqui, não está claro. E aí alguém traz qualquer asneira e a gente engole, porque não sei mesmo, né? Vai lá. Vai que é.
E aí cabe a nós, como cristãos, nos apropriarmos e entendermos. E você vai dizer, não, peraí. Não é bem isso aí, não. A gente vai chegar lá, calma lá. Calma. Você é muito apressado. Você quer comer o pirão antes da salada, moço. Já quer comer o pirão antes da salada, calma. Mas é mais ou menos por aí. No segundo tópico, pode passar. As literaturas e os textos que os judeus tinham acesso nos mostravam as diversas interpretações que se tinham sobre o Antigo Testamento. Isso nos mostra o seguinte: todo mundo lia a Bíblia e entendia do mesmo jeito, assim como hoje ninguém entende do mesmo jeito. Naquela época, nem todo mundo entendia, e por isso que você tinha, como o irmão já tocou ali, os partidos, né? Alguns acreditavam em ressurreição, outros não acreditavam em ressurreição. Alguns diziam que existiam leis além das leis de Moisés e pregavam e reforçavam isso, outros diziam que só a lei de Moisés era para ser usada. Aí você fala assim, então quer dizer que essas brigas teológicas já existem desde a antiguidade? Isso existe, ó. Desde que o ser humano é ser humano, a gente discorda e isso dá problema. Terceiro tópico. Os evangelhos não nascem alheio a esse contexto. Então, a terceira coisa que nós vimos é o quê? Os evangelhos nascem dentro de um contexto, inseridos em um contexto histórico, social, literário, cultural, religioso. Eles não são Nárnia, não são um mundo paralelo. Eles nascem ali e vão resolver e responder problemas daquele momento. E vão dialogar com os discursos e as ideias que estavam existindo naquele momento. E essa linguagem é importante se conhecer. Eu sempre dou um exemplo aos meus alunos sobre interpretação de texto da seguinte forma. Imagina aqui que Eldalto me viu ali, sei lá, passando de moto e eu perdi uma entrada. Aí ele vai lá e diz assim, rapaz, Coriolano comeu mosca. Aí vamos supor que alguém está escrevendo isso, né? Vai lá escrever história, assim, Eldalto disse que Coriolano comeu mosca. Aí daqui a 100 anos alguém vai ler, e já estamos com outro tipo de linguagem, né? Aí o camarada lê e fala assim, olha, Eldalto disse que Coriolano comeu mosca. Será que ele gostava de vez em quando, a farofinha de mosca com azeite? Não. Aí o camarada vai dizer, o que quer dizer essa expressão? Naquele momento que eles estavam falando, né? Qual era o contexto literário onde se usava isso? Aí o cara vai dizer, mosca não quer dizer que ele comia mosca, não. É uma expressão que está dizendo que ele se passou, ele se distraiu. Mas entende? A mesma coisa acontece conosco. Quando a gente lê um texto, uma expressão que é muito complicada, como eu trouxe o Filho do Homem, a gente tem que entender o seguinte, não é o que eu entendo, mas a pessoa que falou isso e as que estavam ouvindo, como é que elas entendiam isso? Na cabeça delas, o que isso significava? Porque o que significa para mim é secundário. É a partir de como eles entendiam que eu vou ler e dizer, agora está claro. Filho do Homem é um juiz cósmico. Então, quando Jesus diz que é filho do homem, ele está falando algo muito poderoso. Aí você começa a perceber por que ele dizer que é filho do homem escandalizava os fariseus. Porque os fariseus é quem detinham aqueles livros. Eram eles que pregavam a ressurreição a partir dos pseudoepígrafes. Aí eles falaram o quê? Calma aí, o camarada está dizendo que é o filho do homem, ele está dizendo que é o juiz cósmico que vem julgar os bons e os maus. Vocês acham que o camarada se escandalizou porque ele disse que era filho do homem, filho de Davi e de José? Eles se escandalizaram porque Jesus estava se colocando no patamar próximo de Deus, quase a lateral de Deus. E aquilo era blasfêmia. Por isso que quando eles ouvem filho do homem, ele diz blasfêmia. Blasfêmia. Como é que alguém pode dizer isso? Porque o filho do homem está com Deus. Como é que ele vai dizer que agora, aqui na terra, ele já é o filho do homem? Entende? Aí você olha e diz assim, olha que profundidade que eu não tinha percebido. Quando eu compreendo isso, quando eu entendo que esses evangelhos eles estão dentro de um contexto, a minha interpretação
Não significa que eu vou ler isso para confrontar a Bíblia. E aí você tem dois extremos quando se estuda isso. Você vai ter o camarada que usa esse tipo de conhecimento para confrontar a Bíblia, caia fora. São os teorias da conspiração, né? Olha. E tem os camaradas que nega, que é aquele cidadão que tem medo do conhecimento e diz, olha, isso é do diabo. Não leia, nem estude, porque isso é do diabo. E a gente já tem 1000 anos de experiência com a Idade Média, que demonizar conhecimento não é caminho para a salvação. Já tivemos 1000 anos na nossa história, na Idade Média, que proibir conhecimento e demonizar conhecimento não leva a lugar nenhum. Porque era isso que fazia na Idade Média, né? Não era assim, não? Esse livro não concorda com o que eu falo, então é do demônio. É proibido de ler. Exclui, queima. E quem falar alguma coisa que está escrito nesse livro tem que morrer porque está possuído pelo demônio. E quantas pessoas morreram amando da igreja? Aí a gente fala assim, mas irmãos, isso era a igreja católica. Existia batista naquela época, François? Existia presbiteriana? A igreja era uma? Ou seja, é a nossa história. Fomos nós que fizemos isso. Foram os nossos antepassados. Herdamos. Aí o que nós fazemos como bons herdeiros? Não cometemos os mesmos erros, né? O sábio aprende com os próprios erros. Os inteligentes com o erro dos outros. A gente olha e fala assim, já vi que esse caminho não dá certo. Não é por aqui, é por outro caminho. E aí a gente vai continuar com a seguinte questão. O que acontece depois do cativeiro babilônico? Porque na aula passada nós falamos desse contexto, né? Como eles pensavam, o que eles acreditavam. Mas agora vamos para fatos históricos. Saiu do cativeiro babilônico, o que aconteceu? Porque geralmente a gente só prega na igreja até a saída do cativeiro, né? Esdras leu as escrituras e ponto final. E aí tudo foi lindo, fecharam o cano, e aí ficou 400 anos sem acontecer nada no mundo. Porque a gente acha que Deus é limitado à nossa compreensão, né? Deus ficou 400 anos sem fazer nada. E aí aconteceu do nada, Jesus descer à terra fora do contexto. Não. Nesses 400 anos aconteceu foi muita coisa. E a história de Israel e a história do contexto bíblico não acaba ali. Depois do cativeiro, os persas foram derrotados pelos gregos nas guerras médicas. Derrotados. E com essa derrota, os gregos começaram a dominar o mundo. O mundo conhecido na época. E aí vem uma figura de um cidadão, meu irmão, de 16 anos, camarada retado, baixinho, de 1,60 m, chamado Alexandre o Grande. Deste tamanho, mas chamado de Alexandre o Grande. E o camarada, até os 30 anos, antes dos 30 anos, até os 28 anos, ele conquistou todo mundo conhecido até a Ásia. Antes dos 28 anos de idade. Inclusive Israel. E quando Alexandre ele conquistava, ele tinha um hábito. Ele queria que o mundo todo que ele governasse tivesse apenas uma única cultura. Então ele tinha um hábito de receber e começar a adorar os deuses dos povos conquistados, mas também obrigar que os povos adorassem os seus deuses. Ele, quando conquistou Israel, ele fez um sacrifício, um ritual de oferta a Deus no templo. Mas depois, quem governou a região obrigou que a adoração a Afrodite acontecesse também dentro do templo. E para o sacrilégio, o sacrifício a ela era feito com porco. Quer matar um judeu? Hein, Dácio? Quer matar um cidadão? Além de botar um ídolo dentro do templo, ainda sacrificar porco, que para eles é imundo. Aí um camarada chamado Matias Macabeus, sacerdote, ficou tão indignado, ele era o sumo sacerdote na época, que sabe o que ele fez? Coisa leve, ele esquartejou o sacerdote de Afrodite no templo. Assim, ele esquartejou o camarada na frente de todo mundo. E disse que eles não se curvariam. E aí aconteceu uma revolta que se chama a Guerra dos Macabeus. Uma guerra que durou anos. E ela acabou, que tem um personagem que eu acho bem curioso, quem quiser ler lá o livro de 1 Macabeus, que geralmente tem no cânon da Bíblia Católica, vai conhecer um cidadão chamado Judas Macabeus.
Eu tenho arrepio quando eu leio sobre Judas Macabeus, porque o pai fala assim: Simão, que era o mais velho, é um homem pacífico. Ele vai cuidar dos sacrifícios. Mas Judas, que é sanguinário desde criança, é assim mesmo que o texto fala. Judas, que é sanguinário desde criança, vai fazer a luta armada. Só por aí você já tem uma ideia de como essa luta foi, né? O pai chega e diz assim: aquele cidadão ali, que desde criança é atentado e não tem medo de passar faca em ninguém, esse aí vai comandar as batalhas. E Judas foi um guerreiro extremamente habilidoso, usou táticas de guerrilha, porque eles estavam em menor vantagem, e conseguiram submeter o governo de Alexandre, a ponto de que o governador da região disse o quê? Calma, não dá para mexer com esse povo. Aí eles começaram a ter acordos, né? Calma aí, vamos ver como é que a gente pode conviver. E aí foi aceito que os judeus tivessem sobre eles um rei judeu, além do governador. Isso, quando o Império Romano conquistou a região, eles já sabiam que essa região era complicada. E tiveram vários problemas com o grupo que nasceu depois dos Macabeus. Sabe que grupo religioso surgiu com a Guerra dos Macabeus? Herdeiro dos Macabeus? Os fariseus. Eles são herdeiros dos Macabeus. Eles pregavam o seguinte: temos que interpretar a Bíblia ao pé da letra, do jeito que ela é, para que a gente não se desvie nunca do que Deus nos ensinou. E aí, no acordo, foi aceito que continuasse a Judéia governada por um reino que o nome dessa família era chamado de Asmoneus. A dinastia dos Asmoneus durou quase 100 anos. Eles governavam sob a tutela de Roma. E era meio que um acordo de conveniência. Eu não mexo com vocês, vocês não mexem comigo. Só que os Asmoneus, eles não tinham muito pulso como os Macabeus. Os Macabeus era aquele tipo assim: você não quiser aceitar, a gente vai matar um monte de gente até alguém aceitar. E a gente não, e os Macabeus eram assim: estamos dispostos a morrer. Estamos dispostos a morrer pelo que acreditamos. Os Asmoneus já não eram tão assim, então eles cediam demais. Cederam tanto que Israel praticamente só tinha um rei de fachada. Era um rei de fachada. Era tipo marionete de Roma, né? Roma dizia: faça isso aqui, ele fazia. Faça isso aqui, você fazia. E o povo começou a ficar indignado, principalmente a classe dos fariseus, que dizia: olha, isso aí não é um rei que representa a gente. E aí o que é que acontece? Surge uma figura que a gente demoniza, mas essa figura era amada pelos judeus. Herodes. Herodes era amado pelos judeus. Pode passar. Aí, pula aí, passa aí um pouquinho. Não, passa, depois eu volto isso aqui. Pode passar, depois eu volto, eu já pulei isso. Pula. Aqui, pronto. Herodes era amado pelos judeus. E por que Herodes era amado pelos judeus? Primeiro, porque ele conseguiu grandes proezas políticas. Herodes era um político eficiente. Diferente dos Asmoneus, que só faziam ceder, Herodes era um bom negociador. E ele conseguiu várias concessões em favor dos judeus. Uma coisa que a gente esquece: vocês sabiam que Herodes era judeu, né? Quem sabia disso aqui? Todo mundo acha que Herodes não era judeu, né? Herodes era judeu. Está vendo como entender o contexto nos dá clareza? A gente lê como se Herodes fosse alguém ali. Não, Herodes era judeu. Judeu. Por isso que ele temia João Batista. Vocês já leram que ele temia João Batista? Porque Herodes, assim como todo o povo judeu, ele entendia as profecias. E ele sabia muito bem o que a figura de João Batista representava. Era um profeta. Ele podia não saber sobre a profecia do Messias, nem nada disso, e nem acreditar nisso, mas ele sabia o que significava um profeta no meio do povo. É por isso que matar João Batista era algo que para Herodes, os reis de Israel não queriam. Eles eram judeus. Eram reis autorizados pelo Império Romano. Herodes conseguiu a proeza, olha o que ele conseguiu, que os judeus conseguissem uma lei romana oficial que desobrigava qualquer judeu de adorar qualquer divindade romana, porque todos que estavam no Império Romano eram obrigados a adorar, pelo menos, a figura do imperador. Ou seja, você pode ter sua religião, não tem problema, adore o Deus que você quiser, mas oferenda e oferta ao Deus imperador tem que ser feita. E Herodes conseguiu uma lei que desobrigava os judeus de fazer esse culto.
Você acha que essa figura não era amada pelos líderes religiosos? Aí por isso que quando você lê em Mateus 2, quem eram as pessoas que andavam na corte de Herodes? Quem lê aí, Mateus capítulo 2, verso 4. Lê em alta voz aí, não, pode ler em alta voz, não precisa colocar aqui não. Mateus capítulo 2, verso 4. Quem é que estava congregado com eles? Os príncipes e os sacerdotes, os chefes do povo. Herodes não era uma pessoa não grata como a gente prega. É que a gente faz um demônio, né? Pelo contrário, era alguém amado pelo povo. Alguém que defendia a fé. Um crente de verdade para aqueles sacerdotes. Que lutou tanto pela sua fé que ele conseguiu, com a graça de Deus, isso na interpretação deles, uma proeza. O único povo que não era obrigado a adorar ao imperador eram os judeus. Olha que cara competente na política. Aí você começa a perceber que competência na política não significa chamado de Deus, né? Em nome dele, cidades, a classe média, os ricos, ficaram mais ricos com ele, porque o camarada era bom de lábia. E não só bom de lábia, ele era implacável. Ele sabia conter uma revolta, e para os romanos era o que importava. Para os judeus, ele era o Salvador, o Messias. Não duvide, os Herodes era Messias para os judeus. Porque Messias não é uma figura divina. Messias é uma figura política, que vem libertar o povo. Para os romanos, ele era alguém competente. Não tinha revolta. Porque se tivesse revolta, a tática de Herodes era a tática da velha política. Corta a cabeça. Mata pela raiz. Herodes adorava uma festa pública. Diz que teve uma revolta de um grupo zelotas, que ele pegou quase 100 homens, botou em praça pública e mandou decapitar na hora, na frente de todo mundo. Quem é que se ousava, hein? De novo, falar assim, rapaz, camarada implacável. Ele tinha o apoio de todo mundo. Aí você começa a pensar o seguinte, né? Será que só porque o camarada consegue benefícios para a igreja e para o povo de Deus, significa que ele é escolhido de Deus? E a gente tem que isentar tudo aquilo que há por trás da politicagem? É uma pergunta. Responda internamente. Porque Herodes também. Ó, perfeito. Hoje a gente não clama por um político assim? Que lute pelo que a igreja quer. Faça aquilo que é para o reino de Deus, não importa quem ele seja. Não importa a sua conduta. Volta aí. Pode ir voltando. Então Herodes era esse camarada. E aí a gente vai entender um pouquinho esse contexto. Israel tinha um rei. Já tinha um rei autorizado por Roma. E aí você volta um pouco. Aí você tem o Império Romano. Como é que funcionava, então, na época de Herodes, essa região? Primeiro, os romanos dominavam a pulso firme. A figura de Pilatos, que é outra figura mal interpretada na Bíblia. É engraçado que a gente romantiza Pilatos, né? Ai, Pilatos era um cara tão bonzinho. Pilatos, historicamente, era a pior pessoa para se governar uma região. Sabe como Pilatos era conhecido? Implacável. Você sabe o que Pilatos fazia com revoltas? Sabe o que Pilatos fez quando ele foi nomeado governador da Judéia? Só para mostrar o poder dele? Mandou soldados disfarçados em toda a região buscar possíveis manifestantes, possíveis líderes de movimentos. Ele, quando fez o discurso dele, aí ele deu uma ordem. E os soldados disfarçados se rebelaram e, na mesma hora, assassinaram mais de 300 pessoas. De porrada, até matar, na paulada. Só para deixar uma mensagem assim, ó. Nem pensem em se colocar contra mim. Aí a gente pega porque Herodes, ou Pilatos, era uma figura que representava literalmente um governante de uma província especial, pulso de ferro. Uma vez ele invocou que ele queria lutar contra a lei que Herodes tinha conseguido. E ele disse o seguinte, não vou aceitar o que um rei judeu quer me impor.
eu quero que adore Dionísio, Baco, no templo. E ele foi com toda uma cruzada, até que os fariseus, quase 900 fariseus, colocaram-se na frente e ele mandou os soldados desembanhar a espada. Aí os fariseus se curvaram, tiraram a túnica e disseram: pode cortar a cabeça. A gente prefere morrer do que ver novamente esse templo profanado. Aí ele recuou. E não foi porque ele era bonzinho, não. Ele recuou porque ele é um estrategista político. Ele fez: eu vou matar 900 líderes aqui. Esse povo se inflama com qualquer coisa ligada à religião. Então, dá uma segurada no freio. Mas depois ele se vingou. E mandou matar alguns líderes fariseus de forma escondida para poder mostrar o seguinte: ó, da próxima vez que vocês tentarem me confrontar de novo, a situação é mais séria. Existia um forte sincretismo religioso. Como assim? As religiões se misturavam muito por causa do modelo do Império Romano. E muitos judeus estavam, sim, aderindo já a cultos pagãos. Lembra que eu falei dos papiros gregos mágicos? Foram encontrados registros de papiros gregos mágicos em casas de judeus. Ou seja, simpatias, magia, tudo isso estava ali envolvido, ó, no meio do povo. Inclusive, o texto de Mateus 2 já mostra esse sincretismo. Os indivíduos que vieram adorar Jesus eram judeus? Eram o quê? Astrônomos da Pérsia. Mas esse Império Romano era tão misto, essa questão religiosa era tão entranhada, era tão mesclada, que o indivíduo que nem quer do zoroatrismo vem cultuar uma profecia judaica. Esse era o contexto em que Jesus vivia. Onde você não tinha mais uma definição do que é religiosidade. Onde você tem um império que diz o seguinte: quem manda aqui sou eu e ponto. Onde você tem um sistema político extremamente complexo. Era muito complexo. Só para vocês terem ideia, a gente pode dividir 3 tipos de província em Roma. Passa aí. A primeira província eram as províncias imperiais, eram as províncias mais próximas das capitais, províncias... Quem quer falar? Fale aí. Do zoroatrismo. É complicada a interpretação desse texto, mas deixa eu responder da melhor forma possível. Você fala de inspiração divina deles irem adorar Jesus? O ir adorar Jesus, sim, Deus age de várias formas, mas lembrem-se, a corte persa tinha acesso às profecias judaicas. Porque quem que foram convocados para viver, estudar e conviver com a corte persa? Jovens, a maioria da classe sacerdotal, porque queriam jovens instruídos. Em uma sociedade que a instrução está na mão da religião, grande parte desses jovens instruídos são de que classe? E grande parte desses letrados são de que classe? Da classe levítica. Indivíduos que desde a infância são treinados para serem líderes religiosos. Quem é uma grande figura da corte persa? Daniel. Então, assim, a gente crê na intervenção divina, mas historicamente eles tinham acesso a essas profecias. E aí você vê uma coisa singular. Eles não só tinham acesso, como acreditavam. E aí, como, pessoas que estão aí pensando, você começa a pensar que tipo de fé existia naquela região, que o indivíduo não é judeu, tem a fé dele zoroástrica, mas lê, crê e age em função da profecia de uma outra religião. Você começa a perceber que os limites religiosos eram bem frágeis.
né, entre uma religião e outra. Não era tão definido como nós temos hoje, que a gente cria até brigas e violência por causa de religião. Era uma coisa bem frágil. Agora, entendendo que isso é providência divina, eu particularmente entendo, porque eu entendo Deus como como o Senhor da história. Não consigo compreender uma história onde a mão de Deus não esteja conduzindo. Então, se esses camaradas receberam uma revelação divina, ou foram baseados nos ensinos que eles tiveram dos professores da corte, que foram ensinados e treinados por Daniel, para mim tanto faz. Deus, ele sempre está agindo. Entende? Agora sim, que essa providência deles irem para o Egito, teologicamente, uma visão cristã, sim, foi uma providência. Numa visão histórica, complicada. Lembra que eu falei dos fatos, fontes? Aí tem toda uma discussão que não cabe agora, que torna esse texto bem complexo. Eu gosto de uma fala, François, do Bart Ehrman, que é um autor agnóstico, ex-pastor, diz ele que perdeu a fé, e tem até um livro que ele escreve, né, falando por que perdeu a fé, que é umas perguntas assim, meio sem nexo, mas ele fala uma coisa interessante, no livro dele ele diz assim, eu como historiador posso dizer que não existe ressurreição, porque não tem fatos históricos, mas, isso um ateu falando, viu? Milagre é uma coisa que não tem provas históricas, e a única coisa que nos cabe é crer ou não. E aí cabe nós, como cristãos, né, crermos. Porque ele vai dizer, existe margem para milagre na história? Sempre. E o historiador que dizer que não tem margem para milagre é incompetente. Não sabe nada de história. Porque a história é a suposição a partir do que eu tenho. Então, assim, François, há sempre a possibilidade do milagre divino, mesmo quando os fatos históricos tentam contradizer. Sempre há. E eu acredito que o Deus sempre está conduzindo a história. Pode falar. Não tem como ter fonte, né? De uma revelação divina. Não tem documento, não tem recibo, não tem contra-cheque para... Anjo não dá contra-cheque nem atestado de que apareceu no lugar, mas assim, ó, tem um atestado aqui para você levar e comprovar que eu vi. E aí cabe a nós crermos, porque nós não vivemos... Aí entra o que a gente discutiu muito na aula passada, né? Que está ligado muito a esse contexto de Jesus. Nós cremos em um mundo espiritual e em uma coisa que vai para além da compreensão humana. Então é providência divina sempre. Mesmo quando as coisas apontam para um fato puramente histórico. Eu interpreto sempre como providência divina. Nunca como coincidência ou destino. Sempre providência divina. Mas tem fontes históricas. Deus é o Senhor da história. Ele está aí conduzindo o mundo sempre em sua potente mão. Pode falar, meu irmão. Fica à vontade. Alguém mais quer acrescentar, perguntar, falar, questionar? Pode falar. Respondeu? Show. Muito bom. Professora Telmara, aplicada aí. As províncias senatoriais são províncias que eram governadas por burgueses, antigos membros do Senado, e eram províncias que não eram tão ricas quanto as imperiais, mas eram mais tranquilas. O grande problema eram as províncias especiais. Essa aqui o pau quebrava. Eram províncias especiais. O que quer dizer? Eram províncias que, meu irmão, para administrar elas, o camarada tinha que tirar leite de pedra. Porque era cheio de revolta, eram lugares difíceis de ter lucro. Então, ou o camarada tinha um braço... Então, quem eram mandados para governar essas regiões? Generais de legiões. Eram governadas por generais de legiões. E esses generais, historicamente, não são conhecidos pela sua bondade ou intelectualidade. Alguns deles nem ler e escrever sabiam. Eles eram conhecidos mesmo por saber manejar espada e lança. Então, sabe que o que é que acontece? Nessas províncias, o tipo de governo era o seguinte: um bom baianês escreveu, não leu, pau comeu. Era mais ou menos isso. Então, era esse contexto. E um detalhe, essas províncias especiais, como Israel, por exemplo, tinha um rei, não tinha? Quem é que sustenta o rei?
O povo. Mas também tinha o governador romano. Quem é que sustenta o governador romano? E tinha a classe sacerdotal. Quem sustenta a classe sacerdotal? Olha quantos impostos. O camarada pescava 4 peixes, só ficava com 1. 3 tinha que dar. Ou com nenhum. Aí você bota 10% mais 10%, 20%. Só aí, 65% da renda está retida pelos tributos. Fora os 5, 8% que os publicanos colocavam a mais na sua cobrança para fazer o caixa 2. Então, era um sistema que nem parece com o Brasil, tá? Essas interpretações parecidas com o Brasil não faz sentido. Né, Nelson? Aí você vê que Jesus era gente como a gente, vivendo os desafios que nós vivemos. Eu gosto dessa parte histórica porque a gente começa a desmistificar um Cristo e fala assim, rapaz, Jesus está passando uma situação igual a nossa. É por isso que Pedro vem desolado porque não pescou. Aí tem gente que prega assim, Yuri, Pedro estava com orgulho dele de pescador ferido. Não. Pedro estava fazendo o seguinte, filho, eu não pesquei nada, no outro dia o cobrador está lá batendo na porta. Que quer, e se eu não pagar, eu tenho que pagar com juros. E já sabe que juros lá é descontado na porrada, né? É a cabeça rolando. Dá 4 vezes mais. E a outra metade. Fala aí, meu irmão. Fora os que estavam lá de colarinho branco, que era assim, né? Essas províncias especiais, elas sofriam com violência, é o que a gente está percebendo. Ou seja, imagina você viver em zona de guerra. Quando eu falo província especial e digo que é um general como Pilatos, carrasco, sanguinário que está governando, é dizer o seguinte, esse camarada, esse pessoal vivia em zona de guerra. É imaginar, por exemplo, sabe quem? Quem mora na favela da Rocinha. Onde de um lado ou é tiro da polícia ou é tiro do bandido. E se você chegar e voltar para casa, é milagre de Deus. É esse o contexto de Jesus? Porque a gente fala de Jesus como se... sabe o que me dá raiva? Esses filmes que passam na Páscoa. É uma serenidade no tempo, como se o pessoal fosse, como é que fala? Um bando de gente desocupada. Não, minha filha. O negócio era brabo. Jesus não entrava em cidade, porque entrar em cidade para ele é perigoso. Bonzinho. Bom menino. E aí você entende porque uma chacina que Herodes causa não tem problema nenhum político. Ninguém questiona. Quem vai questionar? Está tudo no esquema, filho. Suprimir possíveis revoltas com violência é o lema daquela região. E ninguém se manifesta. E você não vê um sacerdote bramando. Mas na hora de dizer que o povo não estava pagando dízimo, tinha um monte de gente falando. Na hora de apontar pecado moral da classe baixa, você tem sacerdote, tem fariseu. Na hora de dizer que o homem humilde, que come no sábado porque na sexta ele não tinha comida,
e só conseguiu no sábado, então para ele não importa o jejum do sábado, porque ele já jejuou a semana toda, obrigatoriamente. Porque é isso que Jesus questiona. O povo, porque parece que a gente pensa que o povo vivia como a gente, né? De manhã tem um cafezinho. O povo jejua a semana toda, consegue a comida no sábado, vai esperar domingo para comer a comida e lavar as mãos para comer? Vai? Não, vou comer na hora, filho. Porque eu não sei se amanhã me tem comida. Não sei se amanhã eu estarei vivo para fazer alguma coisa. Aí o povo, aí você vê a classe sacerdotal vir dizer, né? Olha, seus discípulos não lavam a mão. Olha, você deixa o povo comer no sábado. E as crianças que morreram? Quem foi que foi lá olhar para a cara de Herodes e dizer, seu assassino pecou contra Deus? Ninguém, né? Nem parece com o nosso contexto hoje, né? Que para oprimir o povo simples todo mundo faz, mas para puxar saco de político, você tem uma corda assim, né, no gabinete. Esperando pingar na mão. Esperando receber caixa 2 para vender voto da igreja. Procurando pastor nesse período de eleição para fazer negócio com o voto do rebanho. E pastor dizendo, usando isso ainda na pregação, que eu já ouvi isso agora, como se fosse, olha como Deus está nos honrando. Que até as autoridades políticas reconhecem a soberania de Deus. Minha avó, que era uma cristã assim meia semi-analfabeta, ela me dizia o seguinte, diga-me com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Não é bíblico, mas é uma sabedoria popular muito válida. Quem anda com genocida, com assassino de crianças, é cúmplice. Essas províncias especiais eram a zona periférica. Oi, não entendi. Tudo sabedoria popular, igual provérbios, acumulada a gerações. Essa província era zona de guerra. Não é Inocop, que apesar da violência e do roubo, ainda é tranquila. Isso aqui era lugar que você dormia com um olho aberto e outro fechado, porque você não sabe quem que vai invadir sua casa de noite. Porque se você for acusado como membro de algum partido revolucionário, você morre. E no outro dia ninguém sabe o que aconteceu contigo. E ninguém pergunta, porque a resposta já está subentendida. Entende? Jesus nasceu nesse contexto. Jesus pregou nesse contexto. As pessoas que ouviam Jesus eram pessoas desse contexto. Pode passar. Pode passar, a gente já viu essa parte. E aí a gente... Calma. E aí a gente vai ver o seguinte, como é que essa sociedade era dividida na Judéia? Para a gente entender um pouquinho. Você tem alguns partidos, e uma coisa que eu vou explicar, eu sempre falo, religião, política e classe social era uma coisa só para os judeus. Não existe assim, assados... Não. Era uma coisa só. Fazer parte de um desses partidos já te indicava de que classe social você pertencia e quais suas posturas políticas. E como você interpretava as profecias. Ou se interpretava as profecias. Por exemplo, essa classe não tinha interpretação nenhuma de profecias, porque nem dos profetas eles gostavam. Eles gostavam de lei. E não para viver a lei. É porque lei mantinha o povo sob o cabresco. É por isso que Jesus olha para eles e diz o quê? Vocês estão na porta, nem entram, nem deixam quem quer entrar. Colocam sobre o povo um jugo que nem vocês suportam. Porque são um bando de hipócritas. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. E alguém fala assim, por que não? Eu vou falar uma coisa aqui, não escandaliza. Eu já falei semana passada. O Antigo Testamento, em sua maior parte, não interpreta mundo espiritual. É literal. Morrer acabou. Por isso que o salmista diz, os mortos não te glorificam. Porque a morte é o fim. Não existe alma, não existe vida após morte. Morreu, acabou. Os judeus até hoje eles pregam e vivem dessa forma, alguns deles, os ortodoxos. Os saduceus são dessa linha. Então, se eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser próspero agora. Porque agora que a bênção de Deus se revela. E como eles eram
classe alta, eles eram abençoados por Deus. Quem vai dizer que não? O camarada era rico. E se é rico é porque Deus está abençoando. Não faz sentido, François? Não é assim que Deus age? Aí você, não, mas hoje a gente interpreta diferente. Será? Eu não sei, né? Porque tem pastor que tem que morar no Alphaville, porque como é que um pastor vai morar no bairro que a igreja está? Aí as pessoas não vão entender a grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus tem que ser demonstrada na riqueza. Os saduceus, essa classe extremamente materialista. Eles não estavam preocupados com Apocalipse, eles não estavam preocupados com revelação espiritual. O que eles queriam é o seguinte: mantenha o povo na cegueira, porque assim a gente prospera. Eram eles que iam cobrar ofertas, ermos, punhados de farinha. E Jesus diz, eu não estou dizendo que não é para ofertar, mas por que vocês cobram a farinha, mas não dá alimento à viúva? Por que estão preocupados com as ervas e as crianças estão passando fome? Mas porque Saduceu não está preocupada. Eu fui para o templo, você ofertou, está tudo bonito. Eles que comandavam o templo, e o templo era um mercado ambulante do templo. Carregando carneiro. E claro que super faturado, né? E claro que super faturado, né? É pãozinho, é rosa de R$50. Eu participei de uma campanha, e isso não é mentira. Rapaz, até hoje eu lembro. Eu participei da campanha que me chamaram, né? Na época eu estava, né, conhecendo uma outra turma de outra igreja. Eu falei, bora, que é coisa de jovem, vamos. Eu lembro até hoje, era R$150 uma taça de cristal que você compra de 5 na Girassol. Na época, acho que até R$2 você comprava uma. Aí a galera passou 150 conto. Para na campanha de 3 dias. Diga para quê? No terceiro dia, quebrar a taça, porque isso confirmava a bênção de Deus. Foi 150 conto numa taça de R$2 para quebrar no chão, para confirmar a bênção de Deus. Não sou trouxa, não. Pelo amor de Deus. Então, essa classe de saduceus era uma classe que vivia nesse sistema, oprimindo o povo para enriquecer, fazendo concessões a Roma para enriquecer, fazendo vista grossa ao governo de Herodes, que estava lá coabitando com a cunhada, matando criança, oprimindo, mas ele era um crente. Exato. Exatamente, só a Torá serve. E os profetas e eles vão ler Malaquias que diz o seguinte: o sacerdote é corrupto, o juiz é corrupto, o templo está corrompido. Ninguém quer ler Malaquias, né, meu irmão? A gente quer ler Torá. Malaquias não é o problema. Tem uma história que Calbart, ele foi visitado por alguns teólogos brasileiros. E aí os brasileiros se escandalizaram um pouco com o estilo de vida de Calbart. Ainda mais porque foram visitar Calbart depois da frustração que ele teve com a igreja no período nazista. A igreja apoiou o nazismo, Calbart foi contra, foi exilado nos Estados Unidos, e diz que numa visita o pessoal foi questionar, como é que você... Ele fez assim, meu irmão, me conta uma coisa, me diga alguém que é moralmente exemplar na sociedade, nunca cometeu nenhuma falha que nós previmos nas leis bíblicas, homem fiel, marido de uma só esposa, pai de família, crente, devoto, e ofertante ao reino e motivador das obras missionárias. Onde esse homem está? Aí diz que os teólogos disseram, no céu. Ele diz, vocês acabaram de colocar Hitler no céu. Porque Hitler era tudo isso. Crente, devoto, fiel, ofertante, investidor de obra missionária. Que coisa! A mesma coisa, você tem um Herodes. Era o que acontecia com Herodes? Não importa, faz vista grossa.
camarada luta pelos nossos interesses. O outro grupo, os fariseus, era um grupo mais devoto. Esse grupo não era tanto problema. Inclusive, Jesus tinha pessoas que o admiravam. Esse grupo acreditava em ressurreição. Por quê? Esse grupo aqui é apocalipsista. Esse grupo aqui, eles não estão vivendo materialismo, apesar de serem uma classe rica. Mas eles tinham uma sinceridade na sua postura. Eles eram herdeiros dos macabeus. E eles diziam, devemos cumprir toda a Escritura, de forma ipsiliter, completa, para que quando Deus voltar no seu juízo, não sejamos encontrados em falha. Só que a sinceridade e a devoção era tão grande que tornava eles perversos. Porque devoção demais, meu irmão, gera perversão. Exatamente. Os judeus intocáveis. Não tenho minha linhagem mestiça, misturada. E lá em cima. E ainda mais, eles eram os portadores daqueles textos que eu apresentei na aula passada. Lembra aqueles textos que eu falei que foram produzidos? Eram eles que eram portadores, porque a maior parte daqueles textos foram escritas por fariseus. Eram intérpretes da lei. Sem lavar as mãos, tudo isso eram previsões que eles traziam, e eles eram indivíduos que queriam entender o mundo espiritual, mas porque eles entendiam que entendendo esse mundo espiritual colocaria ordem no mundo terreno. O segundo grupo eram os essênios. Esse grupo era o grupo monge, monástico. Na verdade, tem esses indícios, mas são bem frágeis. Na verdade, você não tem, assim, a gente pode acreditar pelos indícios que a Bíblia coloca, mas historicamente, fontes que coloquem João Batista dentro do grupo dos essênios não existem. Não existem. Nós temos fontes que comprovam a existência de João Batista, historicamente. Ele existiu. Não é uma figura mitológica, imaginada, mas que coloque eles em um grupo específico era complicado. Porque, como eu disse na semana passada, a gente aponta isso por causa de características que apontam. Eu chego a dizer, mesmo que ele não tenha sido essênio, não temos como afirmar isso, ele sofreu influência grande pela sua postura, pela sua pregação, pela sua forma de viver. Mas tem outros pontos da vida dele que um essênio nunca faria, como, por exemplo, falar diretamente com um governante corrupto. Para os essênios, só de pisar na cidade, eu já estaria me corrompendo. Consegue entender? Os essênios eles não são elite de raça, mas eles são elite espirituais. São os santos dos santos dos santos. Aquele grupo que eu sou tão espiritual, mas tão espiritual, que ninguém pode nem me tocar, porque se me tocar assim, sem estar consagrado, ele pode contaminar minha áurea. E os essênios, eles viviam isolados em monastérios como o de Qumran, isolados no deserto por causa da profecia de Isaías, e eles foram também produtores de vários livros que foram produzidos nesse período intertestamentário, como, por exemplo, os Pechés. Quem tiver a oportunidade de ler o Peché de Abacuque, que foi produzido em Qumran, que é uma interpretação de Abacuque a partir do período de Jesus, que é linda, onde eles vão dizer que o sumo sacerdote está vendido para Roma, e Roma representa a maldição, a encarnação do mal, possuído pelo demônio para trazer o mundo, e Roma é a última tribulação. E os essênios estavam crentes que naquele período as profecias estariam sendo cumpridas. O dia do Senhor era urgente. E aí você vê isso na pregação de João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, porque o dia do Senhor está perto. O outro grupo é um grupo chamado Zelotes. Esse não é um grupo tão religioso, mas é um grupo que é fruto dessas revelações. Em outras palavras, é o povo que está lá da parte do auditório ouvindo as revelações, dizendo: rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. Se o dia do Senhor está perto, eu não posso ficar parado. Só que os zelotes entendiam
Eles gostavam muito daquela parte do dia do Senhor, da luta santa. Eles acreditavam que o dia do Senhor, aí tem as profecias de Daniel, traria uma guerra santa e o povo tinha que estar pronto para essa guerra santa. Por isso que os zelotes eram conhecidos por andar armados. Porque eles estavam prontos o seguinte: quando o Senhor vier, que a gente não sabe quando é, essa ideia de o Senhor vai vir numa hora inoportuna não é inaugurada por Jesus. Jesus só reafirma algo que já existia nas profecias. Eu não sei o dia nem a hora. Os zelotes viviam nisso. Não sei quando, mas a minha Bíblia, os profetas dizem que um grande dia o Senhor vai vir sobre as nuvens. E isso vai gerar uma guerra santa e eu tenho que estar pronto. E provavelmente Jesus tinha alguns zelotes, não era só um não, viu? Alguns zelotes em seu meio. Alguns essênios em seu meio. Fariseus, só alguns amigados que se encontravam à calada da noite. Mas dos zelotes e dos essênios, você tem muitos discípulos de Jesus, e dos zelotes, muitos. Simão, Judas, e todos eles tinham uma crença: o reino é terreno, não é espiritual. Deus vem instituir um reino messiânico nessa terra. E eu sou agente de Deus. É um recrutador dos zelotes. Porque os zelotes é um partido bem complexo. Ele não tem só guerreiro, tem recrutadores. Exato. Matar, inclusive, tem várias questões aí que você pode estudar acerca sobre Barrabás, que é também muito mal interpretado e provavelmente é um zelote. Porque ninguém morre na cruz por roubar galinha, viu, pessoal? Roubar galinha se corta a mão. Quando a gente fala assim, os ladrões da cruz, não eram ladrões, tá? Isso é a interpretação do português. Eles eram criminosos públicos. Morte de cruz é morte política. É morte política. Então, quando Jesus está preso na cruz, ele está preso com agitadores. Não, eles são criminosos aos olhos de Roma. Por isso que quando a gente fala assim, como é que o povo pode clamar por Barrabás tão facilmente? Barrabás é criminoso aos olhos de Roma. Aos olhos de muitos dos povos, os zelotes são heróis. Homens que estão prontos para lutar no dia do Senhor. Então a gente começa a perceber assim, então não é tão difícil o pessoal clamar por Barrabás. Existe todo um contexto por trás. Aqueles homens não eram ladrões de galinha que estavam lá porque roubaram Dona Maria. Eram indivíduos que intentaram e indivíduos de importância, porque só ia para a cruz quem era indivíduos considerados criminosos para o imperador. Ou seja, o caso deles era um caso que reverberava na capital, em Roma. Assim como o caso de Jesus, que se declara rei dos judeus, Messias, enviado de Deus. É um caso político gravíssimo. Mas Jesus faz parte de que grupo? Que era uma profecia messiânica que não ficava presa a essa terra. Existe sim um incômodo, existe uma crença de alguns que achavam que ele fazia isso para disfarçar. Por isso que você tem muito desertor no ministério de Jesus, porque eles iam pensando que era uma coisa e, na real, descobriam que era outra. Mas Jesus faz da parte desse grupo aqui, ó. E a gente tem uma dificuldade de encaixá-lo aqui. Esse grupo aqui é Zé Povão. Sem eira nem beira. Como diz aqui os 7 cientistas brasileiros, né? Sem eira nem beira, porque a casa era tão pobre que não tinha como dar acabamento. Anhareis, povo geralmente iletrado, porque desse grupo aqui, coloque letrado só dos essênios para cima. Dos essênios para baixo, a maioria. Porque não é interessante. Aí alguém diz assim, mas Jesus era conhecedor de todas as coisas, como Deus. Mas como humano, ele vem em um grupo pobre. Jesus vive na Galileia. Galileia não é Alphaville. Galileia não é lugar que a pessoa anda com Citroën, nem com Rolls Royce. Nem chega em culto de Porsche. Para profetizar,
Galileia é lugar onde as pessoas acordam querendo trabalhar para comer de tarde. Diz assim, o que a gente faz agora para meio-dia ter alguma coisa para encher a barriga? A Galileia mais pobre, o lugar mais pobre do lugar mais pobre, Jesus vem. Jesus começa seu ministério em lugar, e tem uma coisa que o irmão Eudalto vai trazer, mas perceba. Em Nazaré, Jesus não sofre resistência, mas em Jerusalém sofre. Por quê? Porque em Nazaré só é pobre falando para pobre. O discurso é o mesmo. Agora vai um pobre falar de igualdade, reino de paz, onde as classes vão ser destruídas, onde aqueles que são oprimidos reinarão em justiça, onde os saduceus estão ganhando uma maior nota com opressão política, onde os fariseus mantêm sua elite religiosa. Comendo da mesa do rei, enquanto não sofre um... Você tem um Amós que vai falar de injustiça, sofrendo a injustiça. Agricultor que está sendo oprimido. A gente aprendeu isso nos profetas. Jesus é alguém que não é só alguém, porque assim, as pessoas querem enquadrar Jesus em uma elite. Isso é um fato. Tem até discurso que diz assim, não, Jesus só vestia roupa de linho. Onde você leu isso na Bíblia? Onde você leu isso na Bíblia? Não tem. Pelo contrário, o grupo de Jesus começa a ter uma renda, mas uma renda porque muitos adeptos, muitas pessoas que se unem ao movimento, acreditam e financiam. E um detalhe, na maior parte dos financiadores eram mulheres. A maior parte das pessoas que financiavam, não vou dizer a vocês que o grupo de Jesus não tinha dinheiro no ministério, tinha tanto que Judas entra até em briga com Jesus quando Jesus disse que quer alimentar o povo. Você, rapaz, mas a gente vai gastar esse dinheiro todo. Você vê que eles tinham dinheiro para gastar. Mas esse dinheiro não é porque eles eram ricos e estavam... Eles viviam às custas, por isso que ele diz, saiam sem túnica. Não levem 2 túnicas. Comam onde parar, porque ele falava o quê? O obreiro é digno do seu salário. O ministério era um ministério que vivia numa chamada de comensalidade. Não era atrás de dinheiro, mas era assim. Jesus chegava numa casa e a casa dizia, não, coma conosco. Partilhe da mesa, porque isso era o que Jesus pregava. Partilhe da mesma mesa. Antes de multiplicar o pão, ele não manda multiplica o pão e sai distribuindo como se fosse galinha gorda de político. Ele fala o quê? Sentem em grupos. Formem um coletivo para vocês partilharem, compartilharem. Porque o milagre de Deus ele não é restrito a mim, mas ele é partido ao outro, é distribuído ao outro, ele é compartilhado. Isso é tão forte no ministério de Jesus que os camaradas andam horas com Jesus. Em que horas foi que eles perceberam que era Jesus? Qual foi o detalhe que fez acender a luzinha e dizer assim, epa, eu conheço isso, eu já vi isso em algum lugar. Jesus ora, Jesus fala das profecias, Jesus anda com eles, Jesus senta à mesa, eles não percebem. Mas no momento crucial, a luzinha acende. Que momento é? Partir do pão, agradecendo. O que é meu é seu. A mesa é repartida, porque o que tem para você, tem para mim também. Esse é o ministério de Jesus. Agora, fala de partir do pão para o pobre, é lindo. Porque se eu tenho pão, você também tem. Fala de partir do pão para o saduceu. Fala para o saduceu pegar o carro dele importado para dar carona naquela irmãzinha da periferia que vai pegar chuva. Ah, meu irmão. Me poupe, né? A bênção que Deus me deu para sujar, eu já ouvi isso. Não se estranhe, não. Fala de partir do pão para apóstolo que diz que você tem que tirar 30% do seu para dar para ele, porque se você não sustenta e dá luxo ao líder, você está pecando contra Deus. Repartir só faz sentido para quem está sem. E Jesus vem dos que estão sem. O que isso nos ajuda? Entender o contexto histórico ajuda a entender com clareza o contexto em que Jesus falava.
Vocês sabiam, e eu volto a repetir, não eram os milagres que incomodavam. E a gente prega isso errado. O que incomodava era o discurso. Pastor? Era a fala. O que ele pregava era perigoso. O que ele pregava era ardiloso para a classe alta. O que ele pregava transtornava a estrutura que já estava boa. O que Jesus veio fazer à terra? Atrapalhar tudo que já estava tudo certinho? Encaminhado? A religião estava aceita pelo povo. O político trabalhava em função da fé. Homem de Deus. Aí vem um camarada e diz, olha, um dia virá, e esse dia está perto. E isso assustava. E aí o Sermão da Montanha é um sermão perigoso. É um texto do Novo Testamento mais forte, extremamente perigoso. Bem-aventurados os pobres. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, quem não se cala quando crianças são mortas. Que não vai bajular político atrás de favor e esquece toda a opressão demoníaca que está acontecendo. Porque esses serão saciados. Bem-aventurados que sofrerem por amor ao meu nome. Quando vos perseguirem, caluniarem. Tem uma frase de um nosso irmão, né, eu esqueci, ele viveu na Amazônia, esqueci o nome dele, é um frei até, mas eu achei bacana quando disseram assim para ele um tempo atrás, você se considera um bom cristão? Ele disse não. Porque se eu fosse um bom cristão, não estaria vivo até hoje. Porque bons cristãos não ficam no conforto de uma sociedade opressora. Eles são mortos, eles são perseguidos, porque o seu discurso é perigoso. Porque o que falamos traz transformação. O que falamos mexe com essa estrutura do mundo que a Bíblia diz que já é dominada pelo maligno. O que falamos é libertador. E para uma cultura opressora, libertação é perigoso. É perigoso. Saber, ensinar a interpretar a Bíblia é perigoso. Pode falar, meu irmão. Só queria fechar o estudo para não levar meus puxões de orelha. Com certeza. Mas não subverter a ordem por subverter. Na verdade, o conceito de Jesus é o seguinte: existe uma ordem cósmica regida por Deus. O mundo só tem paz quando este mundo viver a ordem que é estabelecida por Deus. Aí você entende até o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus está trazendo para o homem como funciona. Isso é muito claro, sabe onde, François? Quando ele fala do casamento. Isso fica muito claro que a ideia dele é o seguinte: eu vou trazer para vocês uma ordem que não é desse mundo, mas que vai ajudar esse mundo a viver em paz. Quando fala assim, o homem se casou, morreu, o irmão casou, depois casou com mais 7. Todo mundo morreu. Aí foi todo mundo para o céu, para o seio de Abraão. Quando chega lá, de quem é a mulher? Aí Jesus falou o quê? Vocês falam de coisas que vocês não sabem. Porque no céu não se casam, nem se dão. Sabe o que ele está dizendo? Vocês ficam conjecturando sobre o mundo espiritual, mas vocês não têm a mínima noção de como esse mundo espiritual funciona. É o que ele fala para Nicodemos. Nicodemos vem todo de doutor da lei, né? Que eu sei, que eu entendo. Ele fala assim, então é necessário que você nasça de novo. Aí ele, mas como é que eu volto para o ventre da minha mãe? Ele fala, nascer da água e do espírito. Ele, eu não entendo. Ele, e você se diz doutor da lei? Ou seja, já quebrou o currículo de Nicodemos ali mesmo, né? Você diz doutor da lei, não entende essas coisas? E ele ainda fala, não estou nem falando das coisas profundas. Estou falando de coisas superficiais que você já era para deduzir a partir da sua leitura bíblica. Se eu vos falasse das coisas espirituais, como é que vocês iam entender? Consegue perceber? Também não é interpretar Jesus como subvertor por subvertor. Ele vem subverter essa ordem porque essa ordem não representa a ordem de Deus. Não representa o sistema que Deus estabeleceu. Não representa o projeto de Deus que é revelado desde Gênesis.
Por isso que ele vem, diz, não vim desfazer a lei, eu vim fazê-la cumprir. Ou seja, eu não vim trazer outra mensagem. Por isso que eu estou falando a vocês, olha, Jesus não trouxe novidade. Jesus só reinterpretou aquilo que era mal interpretado. Ele disse, olha, eu não vim desfazer, eu vim cumprir. E vocês estão cumprindo errado. E vocês estão lendo errado. Enquanto nós lermos a Bíblia nessa mentalidade de sermos mais santos, melhores, superiores, nos colocando em vantagem em relação aos outros, nós estamos distante do reino de Deus. Entende? Assim, subversor, mas também não é um subversor, né? Vamos quebrar tudo e... Não. Existe um objetivo, né? Um propósito. Deus trabalha com propósitos nesse mundo. Alguém tem alguma pergunta antes de a gente finalizar? Tem uma dúvida? O coração está tranquilo? Né? Eu canto até aquela música que a gente canta para as criancinhas. Tudo é uma questão de manter a espinha ereta, a mente quieta, um coração, né? Tranquilizar o coração um pouquinho, relaxar, respirar. Semana que vem dá para continuar? Ou para aqui mesmo? A gente para aqui mesmo também. Se estiver muito denso, a gente para aqui e fala assim, ó, encerra. É demais, a gente para. Semana que vem o caldo ele engrossa um pouquinho mais, assim, só um tiquinho, tá? Eu fico aqui até esse momento e semana que vem a gente fala da aula 3, sobre a formação dos evangelhos.